Olá, pessoal! Estamos aqui para a última live do ano. Estamos no programa Trilha Trabalhista. Dessa vez, nós vamos falar sobre a retrospectiva de 2025 na prática trabalhista, de uma forma geral, contextualizando, ok? Não vamos esgotar aqueles inúmeros temas de precedentes qualificados que foram julgados. É claro, essa sistemática que foi colocada em prática, que já existia, na verdade, já existia no nosso direito processual, só que nesse ano de 2025, nós vimos que esse sistema foi colocado de forma intensa em prática, certo? E esses precedentes qualificados, o que são, né? Vamos contextualizar aqui. São jurisprudências, ok? São casos concretos que foram reanalisados, casos recorrentes, inclusive, foram analisados para quê? Para que se formasse uma jurisprudência consolidada, um precedente vinculante, um precedente obrigatório. Como o próprio nome diz, esses precedentes têm que ser obedecidos, ok? Bom, então, nessa forma de contextualizar 2025, numa visão do direito trabalhista, nós temos de importante exatamente esse sistema de precedentes qualificados, ok? Então, são vários e sobre vários temas. Então, como eu já disse, nós não vamos esgotar aqui, mas vamos falar dos precedentes principais, certo? Vamos falar sobre eles porque o advogado trabalhista tem que estar ciente, tem que saber, ter conhecimento dos temas principais, sobretudo, para que ele saiba conduzir suas ações trabalhistas, para ele consiga visualizar o direito no caso do seu cliente, ok? E esses temas, eles versaram não só sobre o direito material, mas também sobre o direito processual. Ok, mas quem sou eu que vim aqui conversar com vocês nessa última semana de 2025? Eu sou Berta Egger e atuo na área trabalhista há mais de 30 anos e nesse perfil, nos nossos canais, eu ajudo você a praticar o direito trabalhista com segurança, mesmo que não tenha experiência. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso intuito, ok? E, novamente, estamos no programa Trilha Trabalhista. Bom, com relação aos precedentes vinculantes, nós temos os precedentes do TST e os precedentes do STF, que vêm também repercutir diretamente em alguns temas do direito trabalhista, ok? Bom, então, foi intensificado nesse ano de 2025 e o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, fez até, em algumas ocasiões, a gente pode dizer, um mutirão para decidir esses temas, certo? Bom, tiveram, então, sessões cumulativas e o TST editou dezenas de teses de IRRs, ok? Incidente de recursos repetitivos. Para quê? Para principalmente apresentar um panorama no judiciário de mais segurança jurídica, ok? Porque aí nós não vamos ter decisões tão diferentes para casos tão semelhantes, certo? Então, para que realmente acontecesse esse senso de justiça, a princípio, ok? E, é claro, a princípio também diminuiriam o número de recursos, certo? A gente já tem uma jurisprudência consolidada, não é mais necessário discutir certos temas, ok? Bom,
Então, vamos lá. Que temas do direito material esses precedentes abrangeram? Bom, primeiro, a gente colocou, é claro, alguns exemplos. Primeiro, a multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, que é devida no caso da reversão da justa causa em demissão sem justa causa. Então, não vamos esquecer de pleitear essa multa devida no caso relativo a essas reversões, ok? O que mais? A multa do artigo 467, essa já ao contrário. Ela não vai ser devida no caso em que se discute o reconhecimento do vínculo empregatício e que a reclamada contestou, ok? Então, não é devido ao artigo 467 da CLT que diz respeito às verbas incontroversas, ok? Qual mais? As comissões. Então, desculpa, não estou falando o número das IRRs. A multa do artigo 477, aquela que é devida no caso da comissão da justa causa em sem justa causa, tem o número de IRR 71. Ok? Depois, a multa do artigo 467, que versa sobre verbas incontroversas. Qual é o IRR? É o IRR de número 120. É claro, quando você for fundamentar ou for pleitear e houver necessidade de fundamentar, você já vai colocar o número da IRR, o número do tema, ok? E, claro, dizer, que tribunal decidiu. Ou foi o TST, ou foi ou foi o TST ou o STF, ok? Bom, depois temos as comissões, a IRR 65. Mas o que fala esse tema sobre comissões? Ele fala que as comissões nas vendas, mesmo que canceladas essas vendas, essas comissões não devem ser devolvidas, elas devem ser pagas ao trabalhador que efetuou a venda, ok? Bom, periculosidade para a troca de GLP. Então, esse é o IRR 65. Não, desculpa, 65 é sobre comissões. Esse é sobre a IRR 87, que fala que mesmo que a troca desse gás GLP seja, ou o contato seja, assim, muito curto, é devido o adicional de periculosidade. Ok? Vamos para outro. Controle de jornada de empregado doméstico. Se não existe o controle de horário relativo ao vínculo empregatício de empregado doméstico, você tem uma presunção relativa do horário que for apontado na inicial. Todavia, relativa. Se o empregador fizer a prova contrária, é claro, essas horas extras, no caso, porque como a gente está falando sobre horário, ou até um horário reduzido de trabalho, vai ser considerada de acordo com a prova constituída, certo? Esse IRR é qual? É o 122, ok? O que mais temos de importante aqui? A IRR 16. Sobre o que fala a IRR 16? Fala sobre aquele intervalo do artigo 253 da CLT. Mas que intervalo é esse? É o intervalo para aqueles trabalhadores que trabalham sob condições de choque térmico, certo? Então, esse intervalo, se não obedecido, é considerado horas extras, ok? Essa IRR é a 16. Vamos então agora para um exemplo de precedentes que abrangem o direito processual, certo? Primeiro, vamos falar sobre a
prescrição bienal. Esse assunto é muito sério. Então, essa prescrição começa a fluir a partir da finalização do aviso prévio, mesmo que esse aviso prévio seja indenizado. E a gente não pode esquecer da projeção, inclusive não só dos 30 dias, dos 3 dias por cada ano. E qual o número dessa IRR? É a IRR 169, ok? Então, antes de dizer que o direito daquele trabalhador está prescrito, analise com cuidado. Outro precedente, interrupção da prescrição por protesto judicial. Você já viu que existe uma ação que se chama protesto judicial? E se você não teve um tempo hábil para distribuir a ação trabalhista no prazo correto, você distribui nesse prazo correto essa ação de protesto judicial. Aí você interrompe a contagem do prazo prescricional. Olha que coisa importante. Essa IRR é a de número 170, ok? É a natureza interlocutória da homologação dos cálculos, ok? Você tem que ficar de olho também, porque você vai ter um remédio processual. Você vai ter, mas não imediato, ok? Essa IRR é a de número 174. Outra, redirecionamento na execução. Sim, quando o devedor principal não efetua o pagamento, e você consegue provar isso, você já vai pedir a execução diretamente com relação ao devedor subsidiário. Ok? Não precisa esgotar todas as possibilidades de recebimento. Aliás, as possibilidades de recebimento cada vez se tornam assim maiores. Mas você não vai perder esse tempo todo pesquisando, fazendo um trabalho de detetive. Você fez ou solicitou, requereu ou o juiz determinou a cobrança primeira do devedor principal e logo se verificou que ele não pagou, você já pode direcionar essa execução ao devedor subsidiário. E qual IRR é essa? 133. Certo? Bom, nós temos então decisões do STF com repercussão no direito trabalhista. Certo? E o que acontece aí? A gente tem um panorama constitucional, certo? Com repercussão geral. E repercussão, às vezes, né, em algumas áreas do direito. Ok? E o STF influencia muito em alguns temas relativos ao direito trabalhista. Ok? Então, nós temos que ficar atentos tanto às decisões do TST como às do STF. Inclusive, nós vamos falar sobre a pejotização, que está nas mãos do STF, ok? E verificar o que vai acontecendo e o que você vai podendo aplicar. Inclusive, nós temos algumas outras repercussões nessas decisões ou com relação a esses temas que se encontram, às vezes, afetados. O que é isso? São temas escolhidos para serem decididos, mas que ainda não foram decididos. Então, nós chamamos de temas afetados, que, inclusive, têm o poder de suspender o trâmite de muitos processos, de milhares de processos. Certo? Então, vamos ficar atentos. E um desses temas é o tema 1389. É um tema de repercussão geral relativo à pejotização. E o que vem ser isso? Bom, então, esse tema versa sobre, na verdade, a licitude ou se há ou não fraude nos contratos, ok? Cíveis
ou comerciais, tanto de pessoas jurídicas como, às vezes, de trabalhadores autônomos que não têm personalidade jurídica constituída. Esse é um tema muito significativo, muito importante, que, dependendo do que for decidido, a repercussão, assim, vai ocorrer em várias áreas, em vários segmentos, certo? Inclusive, pode prejudicar muito os trabalhadores, inclusive mais modestos, mais humildes, mas nós contamos que tudo será muito bem pensado, tudo será muito bem decidido. Então, é nisso que a gente tem que acreditar. Bom, então, há decisões com relação, inclusive, a essas suspensões, a esses temas, decisões interlocutórias e reclamações relativas à aplicação desses temas na Justiça do Trabalho. O que mais? Esse tema ele tem impacto sobre a análise dos vínculos, certo? Dos vínculos empregatícios ou vínculos de contratos, cíveis ou não. Enfim, afeta muitos trabalhadores, muitos. Então, inúmeros processos estão suspensos por conta desse tema estar afetado, se encontrar afetado para ser decidido agora em 2026. O que mais temos outros temas de repercussão na área trabalhista que estão nas mãos do STF, além da pejotização. Temos o tema 725, tá, que fala sobre a licitude da terceirização, que também tem uma repercussão assim muito abrangente. E depois o tema 1291, que fala sobre a uberização, como o próprio nome fala dos motoristas de aplicativos, motoristas não só do aplicativo do Uber, claro, mas aí nós vamos abranger todos os aplicativos relativos ao transporte, ok? A esses motoristas. Então, nós estamos aí no aguardo, né, de várias decisões, ok? Então, os temas já decididos tiveram grandes impactos no nosso judiciário trabalhista, certo? Por exemplo, o grupo econômico, que nós vamos falar já já. Então, nós temos aí também nesse cenário, nessa retrospectiva, a interface entre o STF e o TST, certo? Então, nós sabemos que o STF, ele se sobrepõe até aos temas trabalhistas do TST, as decisões, ok? Então, nós temos que analisar vários temas com relação a jurisprudências trazidas por esses dois tribunais, ok? Como eu disse, todo esse sistema de precedentes, ele vem para quê? Para trazer uma segurança jurídica, só que há algumas consequências. Por exemplo, os princípios do direito trabalhista. Eles podem, de repente, entrar em uma zona de tensão. Por exemplo, o indúbio pro mísero, que é um princípio adotado no direito trabalhista. O que mais? O ônus da prova, o indúbio pro operário, que é o tema, é um princípio que é muito levado em conta no direito trabalhista, ok? Outro princípio muito considerado na Justiça do Trabalho também é a primazia da realidade. Então, esses precedentes qualificados ou obrigatórios, eles podem realmente apresentar um certo conflito
com estes princípios. Bom, a nossa live, a nossa conversa de hoje é para ser bem rápida. Nós estamos aqui no programa Trilha Trabalhista, onde nós apresentamos conteúdos importantes para que você, advogado, iniciante na área trabalhista, esteja sempre atento e utilizando em suas peças o que realmente importa, certo? Bom, e então nós falamos de uma forma geral, contextualizando os precedentes qualificados. Temos que, durante todo esse ano, ficar atentos aos precedentes tanto do STF como do TST e torcer para que as decisões realmente sejam movidas por um senso de justiça. Eu sei que é bem subjetiva essa ideia, mas o bom senso, a gente tem uma ideia, né, de como medir, né, e não favorecer demais nenhuma das partes e mostrar um equilíbrio. Então, vamos torcendo para que os nossos tribunais ajam, né, dessa forma, com esse bom senso, com esse senso de justiça, e vamos colocando em prática esses precedentes, estudando, analisando, vendo o caso concreto, lendo, observando qual foi o caso concreto em que se baseou o precedente, sobretudo aquele que nós estamos citando, para fazer uma relação com o caso concreto do seu cliente, certo? Bom, eu vou me despedir aqui, desejar que todos tenham um ano muito bom, um ano de evolução profissional, assim, muito íngreme, certo? E que seja uma caminhada sempre com mais conhecimento, com mais prática, com mais esperança e empenho. E nós nos vemos na próxima live.